justamente no versículo 10 de Mateus 24. E eu quero só fazer a leitura novamente de Mateus a partir do versículo 1 e continuar, então, explanando para nós aqui o que Deus tem para nos ensinar através de Mateus 24. Se vocês deram uma lida aí em casa, né, durante essa semana, se tiver essa curiosidade, a gente tem realmente grandes revelações do final dos tempos dentro desse capítulo. Eu costumo brincar que esse aqui é o resumo de Jesus para nós nos seus evangelhos. Os discípulos conseguiram colocar de forma aqui bem clara o que Jesus fala ali no sermão desse monte, onde ele começa a falar sobre o final dos tempos, e a gente consegue então identificar bastante coisa dentro da palavra através desse sermão de Jesus. Vamos lá, Mateus 24, a partir do versículo 1. Eu só vou dar uma lida até o versículo 10, que é onde a gente vai dar continuidade no estudo, tá bom? Quem não esteve semana passada, depois me fala no privado que não teve. Qualquer coisa eu mando o vídeo, então, para você entender um pouquinho melhor do que a gente já falou. E aí você pode acompanhar a partir das próximas aulas, tá bom? Mateus 24, versículo 1. Mateus 24, versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? A fala de Jesus, tá? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Então, nós paramos aqui semana passada, né? Esse foi o último versículo que a gente estava falando semana passada. E eu falei um pouquinho para vocês desses outros versículos que a gente acabou de ler. Eu só queria deixar algumas questões, de novo, levantar elas, só para a gente poder dar andamento e no entendimento do que a gente está falando aqui. Então, Jesus começa lá falando em cima da pergunta dos discípulos, né? Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus diante da declaração dele de que aquele templo que eles estavam olhando, aquela construção tão grandiosa que era o templo ali em Jerusalém, eles estavam olhando para tudo aquilo e Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra. Todas elas seriam derrubadas. Tudo aquilo que eles estavam vendo como um lugar extremamente suntuoso, extremamente grandioso, ele seria totalmente derrubado. E Jesus faz uma profecia, então, né, a respeito disso, fala sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Por que eu sei que Jesus está falando sobre isso? Porque, na verdade, é o tempo que iria passar que aqueles discípulos veriam o que aconteceria a Jerusalém. Porque esses discípulos que ouvem Jesus falar sobre isso, a maioria deles ainda está vivo quando houve a destruição de Jerusalém. Nós vamos ver isso em outros versículos. A gente vai fazer esse comparativo e vocês vão perceber. Nesse momento, Jesus está falando exatamente sobre a destruição do templo de Jerusalém. Ele está falando dessa destruição que aconteceria 70 depois de Cristo, né? Aproximadamente 30 anos, 30 e poucos anos a partir da morte de Jesus. Então, Jesus está falando sobre essa destruição, sobre essa derrubada.
E aí os discípulos então chamam ele, em particular a palavra diz, e pergunta quando é que isso aconteceria, né? Em que momento isso aconteceria? Só que eles continuam com a pergunta, fazendo mais duas perguntas. E aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Jesus fala, pelo menos a narrativa aqui que a gente está lendo em Mateus 24, fala a primeira pergunta dos discípulos a respeito dessa destruição, né? Eles perguntam aqui para Jesus, não é isso? Dize-nos quando acontecerão essas coisas, né? No versículo 3, na parte B. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Então, eles perguntam para Jesus quando é que isso vai acontecer, quando essa destruição que o Senhor está falando vai acontecer. E Jesus não dá uma resposta específica para o tempo no que diz respeito à data. Mas Jesus começa a dizer sobre sinais, sobre coisas que aconteceriam para que tudo isso acontecesse. Só que Jesus está falando muito mais sobre a questão do final dos tempos nesse discurso que ele faz, nesse sermão que ele faz, do que propriamente dito nessa destruição do templo. Por quê? Porque Jesus está alertando a sua igreja a respeito de um tempo futuro, a respeito de um tempo em que realmente a igreja precisaria estar preparada para isso. O povo de Deus precisaria estar preparado para isso. Então, a preocupação de Jesus era sim com a destruição do templo, em estar dando essa profecia para que eles ficassem alertas, mas muito mais sobre o final dos tempos. Por isso que a gente percebe que a resposta de Jesus, ela vai muito mais falar sobre o final dos tempos de verdade, sobre a sua segunda vinda, do que propriamente dito sobre a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então a gente percebe aqui no texto que Jesus está falando muito mais sobre o final dos tempos do que sobre a destruição do templo no ano 70, tá? Então a gente vai perceber isso aqui. E aí a gente vai fazer esses comparativos depois com outros versículos e vocês vão lembrar, a gente vai voltar aqui para vocês verem que Jesus está falando sobre a destruição do templo em 70 depois de Cristo, tá bom? Pode ficar tranquilo que tá tudo já dentro aqui do estudo, a gente vai perceber isso claramente. Só que aí os discípulos fazem mais duas perguntas, né, para Jesus. Eles perguntam sobre a questão de quando aconteceria essas coisas que Jesus está dizendo da destruição, e eles continuam: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Queridos, Jesus fala em algumas passagens antes desse sermão aqui a respeito sim do final dos tempos de forma bem sutil, né? Ele fala sobre ele ser entregue, sobre ele ser perseguido. Tem outras passagens nos evangelhos em que Jesus solta algumas questões sobre sua morte, ressurreição e sobre até a sua vinda. Mas percebam que os discípulos, esses homens que andaram com Jesus, eles fazem essa pergunta de forma muito enfática. O que eu quero dizer com isso? Eles são muito diretos a respeito dessa pergunta. Jesus não está falando sobre a volta dele, Jesus não está falando aqui sobre a segunda vinda. Né? Isso eu estou falando no sentido dos primeiros versículos, tá? O capítulo está falando sobre isso. O que eu estou dizendo avaliem comigo que quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, quando eles questionam Jesus sobre a sua segunda vinda, eles questionam num contexto onde Jesus não tinha falado nada sobre isso até então. Ele tinha soltado algumas coisas, mas os discípulos então perguntam para ele quando será a sua vinda. O que eu quero dizer com isso? Todos os discípulos, eles eram praticamente judeus. Acho que só um que não era judeu legítimo, vamos dizer assim. Então, eles tinham um conhecimento da Torá de serem criados dentro da cultura judaica. Então, todos esses discípulos que Jesus chamou para andar do seu lado durante o período de 3 anos e meio do seu ministério, eles eram judeus. E todo judeu bem criado era criado dentro dos ensinos da Torá. E eles tinham, então, o entendimento sobre muitas das profecias e muitas das coisas que a Torá e o Velho Testamento dizia a respeito do Messias. Então, quando os discípulos fazem essa pergunta aqui, eles estão sendo tão profundos
de algo que eles já conheciam a respeito do Velho Testamento e da Torá, que eles então fazem essa pergunta direta para Jesus. Eles dizem assim: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O contexto aqui que nós estamos lendo, os versículos anteriores, Jesus não está falando sobre isso exatamente. Então, eu creio que surgiu essa dúvida no coração dos discípulos nesse momento, até porque Jesus estava falando da destruição do templo. Então, eles sabiam que tudo estava trazendo à tona muitas profecias do Velho Testamento, da Torá, do próprio contexto de ensino que todo judeu tem. Então a gente vai perceber que a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus e todo esse estudo escatológico que a gente vai fazer, ele está muito mais descrito no Velho Testamento do que propriamente no Novo Testamento. O Velho Testamento ele tem muito mais capítulos e versículos falando sobre a segunda vinda de Jesus do que o próprio Novo Testamento, né? A gente tem praticamente Apocalipse, que é um livro inteiro falando sobre o final dos tempos, e a gente tem alguns versículos em que Paulo, Pedro, né, alguns discípulos falam algumas coisas sobre o final dos tempos e algumas passagens que Jesus relata para nós explicando sobre o final dos tempos. Mas eu posso dizer para vocês que mais de 50% das passagens bíblicas e das profecias falando sobre o final dos tempos não está no Novo Testamento, e sim no Velho Testamento. E uma curiosidade para mim e para você, que eu, estudando, né, escatologia, eu vi e percebi os professores ensinando, é que as passagens a respeito da segunda vinda de Jesus são ainda maiores do que as passagens a respeito da primeira vinda. Então, a Bíblia fala muito mais sobre escatologia do que sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, principalmente no Velho Testamento. Olha que curioso, eu fiquei espantada quando eu ouvi isso, e conforme a gente vai lendo, então, as passagens, você vai realmente percebendo que a Bíblia fala muito mais sobre a redenção de Israel e do povo de Deus, da igreja num contexto geral, dessa segunda vinda, dessa restauração da terra. A Bíblia fala muito mais sobre isso do que sobre, propriamente dito, a vinda de Jesus para a morte e ressurreição pelos pecadores. Então, o Antigo Testamento ele tem muito mais riqueza a respeito de escatologia do que da vinda de Jesus. Então, fica só para curiosidade de vocês aí, porque para mim foi um espanto saber que a Bíblia fala muito mais sobre escatologia, sobre o final dos tempos, do que sobre a vinda do Messias, o nascimento, a morte e ressurreição de Jesus, principalmente no Velho Testamento, ok? Então, dada a importância, por isso que eu tô falando isso para vocês, a importância de se estudar escatologia, de se conhecer as profecias bíblicas a respeito do final dos tempos, a respeito da segunda vinda de Jesus, a respeito do que vai acontecer, a respeito de tudo que nós vamos passar e da vida eterna com Deus, tem uma ênfase muito maior dentro da palavra de Deus do que propriamente dito da primeira vinda de Jesus, ok? Então fica aí para a reflexão de vocês. Então, os discípulos perguntam exatamente isso para Jesus: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, o que os discípulos estão querendo saber é como nós vamos identificar o tempo, o momento da sua segunda vinda, Jesus. Como nós vamos identificar, como nós vamos entender que nós já estamos prontos para a sua segunda vinda? Como vai ser o sinal de que o Senhor vai vir? Como que o Senhor vai mostrar para nós que o Senhor está perto de vir? E é isso que Jesus começa a falar aqui em Mateus 24, tanto a respeito dos sinais, como a respeito da sua própria vinda. E a gente já falou um pouquinho semana passada sobre isso, até o versículo 10, e aí a gente vai dar continuidade a partir do versículo 10 aqui, tá bom? Então, só recapitulando, eu vou ler aqui o que eu tinha anotado e o que eu acredito que vocês também tenham anotado aí. A primeira coisa que Jesus começa a dizer é: não deixem de ser enganados, né? A gente lê aqui já no primeiro versículo, onde Jesus começa a responder, versículo 4, né? Cuidado que ninguém os engane. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar atento é não se deixar ser enganado. E se Jesus está dizendo que
as pessoas serão enganadas, é porque elas vão ser, né? Por quê? Virão falsos cristos, que significa falsos ungidos, que enganarão a muitos. A segunda coisa é haverão guerras e rumores de guerras. Não é para a gente ter medo, e porque ainda não é o fim, então tudo isso vai acontecer, né? Nação contra nação e reino contra reino. Então a gente entende que nação está falando de etnia, mas reino está falando de reino de Deus, reino das trevas, né? O mundo contra os filhos de Deus mesmo, é isso que Jesus está dizendo aqui. A quarta coisa, fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores, nós acabamos de ler aqui também. Então, a gente sabe que essa primeira parte, que a Bíblia chama de princípio das dores, nós vamos ver todas esses sinais, e a gente tem que entender que isso é só o princípio das dores. Então, né, aí a gente entra nessa primeira parte do versículo aí onde a gente vai tá estudando hoje também. Então, nós seremos atribulados, versículo 9, se vocês quiserem acompanhar aí comigo agora. Versículo 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos, em algumas versões, né, na minha que eu li semana passada, tá atribulado, né, versículo 9 aqui, ó. Então sereis atribulados, ou então serão entregues para serem perseguidos, e esse atribulados significa justamente ser entregue para julgamento, ser entregue para ser martirizado, ou ser... o Ivaldo colocou uma palavra na versão dele que eu gostei bastante semana passada, para ser... Gente, como é a palavra? Atormentados, que mais? Ivaldo, você tá aí com a versão? Torturados, obrigada, pastor Marcos, isso mesmo. Vos entregarão para ser torturados, né? Então, Jesus está dizendo que no final dos tempos, nós seríamos entregues, nós vamos ser, entregues para ser atribulados, torturados. Então, isso vai acontecer. Oi? Elis, na minha frase. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Isso mesmo, é uma sequência, né? O ser preso, automaticamente, depois de ser preso, entra essa parte da tribulação, né? Da tortura. Porque o que eles vão tentar fazer conosco, fazer com aqueles que não negarem a sua fé no final dos tempos? O que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar fazer com que a gente negue. E nós vamos ver isso bem nos próximos capítulos, nos próximos versículos aqui, tá? Então, esse ser preso para julgamento é justamente algo que eles vão tentar fazer com que os cristãos neguem a sua fé, neguem a pregação do evangelho, neguem o Cristo, né? Esse é o propósito dentro da grande tribulação, fazer com que os cristãos neguem o nome de Jesus. Por isso que você vai ser torturado, por isso que você vai ser tentado a negar para não sofrer. Esse é o principal. E aí, já que você não vai negar dentro dessa tortura, você vai ser morto. Por isso essa sequência, né? Vocês serão atribulados, ou vocês serão perseguidos, né? Entregues aí para ser mortos. Então, esse mortos aí é de morte mesmo, morte física, tá? Não tem outra tradução para isso. E aí continua aqui, ó. Vamos continuar agora aqui. Diz assim: e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, esse ódio aí é uma perseguição, eu falei semana passada, eu vou só repetir aqui para nós, é uma perseguição de ódio mesmo. Sabe essa questão de ódio religioso, né? Que muitas nações ou muitas religiões têm. Oi? Primeiro, nós iremos passar por tudo isso para depois haver o arrebatamento. Então, segura aí, Rê, segura aí. Jesus está mostrando para os discípulos, nós vamos chegar nessa questão aí, eu não quero atropelar, porque vai ter o ensino em cima exatamente disso. O que eu estou mostrando para vocês aqui em Mateus 24 é o sermão de Jesus respondendo aos seus discípulos qual seria o sinal
da vinda de Jesus e qual seria o sinal do fim dos tempos, certo? Então, vocês vão perceber que a resposta, Rê, ela tá implícita. Sabe aquela coisa assim? É você perguntar para o próprio texto e o texto já te responde o que você está perguntando. Então, lembra que eu falei na primeira aula que o meu ensino escatológico, ele não vai estar baseado em nenhuma teoria teológica? Lembra que eu falei isso para vocês? Eu não quero aqui estipular uma visão teológica, tá? Porque existem várias, existem 4 ou 5 principais, só para vocês saberem, mas aqui eu não estou para definir visão teológica a respeito de escatologia. O que nós estamos propondo, eu em particular gosto, e a minha proposta dentro do curso aqui para todos vocês, é mostrar dentro da palavra de Deus o que a palavra de Deus está dizendo sobre o final dos tempos. Então, quem vai julgar o que está se dizendo dentro da palavra é todos nós juntos com o Espírito Santo identificando o que Jesus, o que os apóstolos estão dizendo. Entendem o que eu quero dizer? A própria palavra está dizendo para nós o que é que os acontecimentos vão, como é que os acontecimentos vão acontecer, ok? Então, nós vamos entender uma cronologia naturalmente pela própria leitura que a gente vai fazer. Então, a minha primeira explanação é Mateus 24 e 25. É dentro dela que nós vamos parar por algumas aulas e a gente vai entender. Então, quem que está falando aqui para nós? Jesus está dando uma explicação para uma pergunta, uma indagação dos seus discípulos a respeito de 3 perguntas. Quando aconteceria a destruição do templo? E Jesus não é muito enfático nessa resposta. E aí, em seguida, eles perguntam qual seria o sinal da sua vinda, da vinda de Jesus, da segunda vinda, e do final dos tempos. Então, os discípulos perguntam para Jesus qual seria o sinal dessa segunda vinda e do final dos tempos. E Jesus está explicando, então, ele está discorrendo ali com eles, fazendo uma aula de escatologia com os seus discípulos. E aí ele chega nesse versículo que a gente está lendo e ele diz assim, vamos pegar aqui a palavra para... Então, eles, né, ou deixa eu pegar aqui o meu. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, Jesus está dizendo que vai acontecer isso, ok? Então, se vai acontecer isso, e se ele está explicando sobre o sinal da sua segunda vinda, ao meu entender, tá? E aí a gente vai ainda falar muito sobre esse assunto para que a gente chegue num denominador comum, mas para mim Jesus está dizendo para uma igreja, para um povo que vai estar passando tudo isso e então virá o fim, porque ele não está falando que ainda não é o fim, que é o princípio das dores, que é o que vai acontecer antes da sua segunda vinda. É isso que ele está explicando aqui para os discípulos, ok? Então, nesse tempo, vocês serão, vamos lá, vamos de novo. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, essa questão do ódio de todas as nações aqui fala justamente desse ódio por perseguição, tá? E é isso que eu estava falando antes da reperguntar. É um ódio realmente religioso, é um ódio de contra a pregação do evangelho, contra o nome de Jesus, como o próprio Jesus está dizendo. Eles vão perseguir vocês, eles vão matar vocês, eles vão torturar vocês por causa do meu nome. Então é um ódio religioso, vamos dizer assim, né? Um ódio igualzinho à perseguição que Jesus e os discípulos e os primeiros discípulos, né? A primeira igreja sofreu ali em Roma. Então é uma perseguição muito mais religiosa do que uma perseguição política, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Versículo 10, que é onde nós paramos semana passada e é aqui que a gente dá o start então dessa aula. Nesse tempo, qual tempo? Vamos perceber o que Jesus está falando. Nesse tempo, o que Jesus está querendo dizer assim, aqui nesse tempo? Qual é o tempo que Jesus está dizendo aqui? Quando estiver próximo do fim. Nesse tempo, próximo do fim, muitos
hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aí foi aonde eu terminei a aula falando sobre essa palavra escandalizar. Vamos falar de novo? Não sei se vocês lembram, mas eu fiquei tão escandalizada com o significado original dessa palavra que eu falei assim, a gente precisa ter com muita ênfase esse entendimento, tá? Eu vou falar só mais um pouquinho e a gente já vai continuar, mas eu não quero passar batido para que a gente lembre isso e guarde isso no nosso coração. Nesse tempo, Jesus está dizendo, né? Muitos, então não são todos, ok? Mas muitos hão de se escandalizar. Esse escandalizar aí no original é uma palavra no grego que é muito parecida com esse no português, ok? A tradução, a transliteração para o português foi muito parecida. É a palavra no grego escandalizo. Eu não sei se é assim que pronuncia no grego, ok? Não tenho curso de grego, mas é assim que a gente consegue falar essa palavra. Escandalizo, que significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Seduzir ao pecado, fazer uma pessoa começar a desconfiar e a abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Provocar abandono, estar ofendido com alguém, né? No sentido de desaprovação, como aquele que tropeça ou cujos pés ficam presos, se sente irritado, deixar alguém irritado. Então, essas são alguns significados da palavra no grego escandalizo. E aí, semana passada, a gente terminou falando justamente isso, né? Que a palavra de Deus está dizendo, Jesus está nos alertando que no final dos tempos, nesse tempo do fim, no tempo onde estiver bem próximo da minha segunda vinda, muitos, não são todos, mas são muitos. E quando a palavra está falando muitos, é porque são muitos. Eu não posso diminuir isso e eu também não posso aumentar, mas são muitos. Muitos hão de se escandalizar. E aí essa palavra está dizendo a respeito de mim e de você, que nós precisamos estar atentos para não ser essa pessoa a qual vai fazer com que o meu irmão tropece, com que ele abandone a fé. Nós vamos falar bastante dentro de escatologia sobre a apostasia, né? Muitos já conhecem a palavra, mas muitas vezes não entendem o significado dessa palavra. E a gente vai falar bastante. Tem a ver com esse escandalizo aqui no grego, que é justamente o abandono da fé. E essa pessoa, os muitos aqui que vão se escandalizar, são muitas pessoas que vão fazer com que outros deixem de crer na palavra, deixem de acreditar no que Deus disse, deixem de seguir a Jesus por causa de atitudes que eu e você podemos tomar com o nosso próximo. Então, Jesus está trazendo um alerta para a igreja, para o contexto de cristãos, que nós precisamos, no final dos tempos, estar tão atentos para não ser o escândalo, o escandalizo dos cristãos, para eles não se perderem. Então, eu preciso estar atento a respeito das minhas atitudes como cristão para não ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Então, como que eu posso ser uma pedra de tropeço para o meu irmão? Quando eu tenho atitudes que não condizem com aquilo que eu prego, quando eu tenho atitudes que contradizem o que a palavra de Deus diz, e quando eu tenho essas atitudes, geralmente ainda eu argumento como se eu tivesse com a razão. Vou citar um exemplo bem clássico aqui para nós, para você entender isso. Quando nós falamos sobre a palavra perdão, ok? Quando nós pregamos sobre perdão, quando nós falamos sobre perdão, há uma ênfase tão grande, né, na boca de todos os cristãos a respeito disso, mas quando essa palavra perdão diz respeito a alguma atitude que alguém fez para mim, então eu sempre tenho um argumento para não perdoar. Então, geralmente o cristão ele tem essa tendência, né? Quando é para o outro, quando eu estou pregando a palavra, eu digo que eu devo perdoar 70 vezes 7. Não é isso que a gente ouve nos púlpitos?
é assim que a gente ouve as pessoas falando quando elas vão evangelizar. Se alguém chegar para você dizendo que odeia uma pessoa e que não consegue perdoar, você vai pregar a palavra para ela dizendo que Jesus diz que nós devemos perdoar alguém até 70 vezes 7, ok? Então, sem limites, sem reservas. Mas eu, como cristão, quando sou ofendido, quando sou então atacado, quando o problema é comigo, então não é bem assim. A palavra já toma um outro sentido, e aí, peraí, mas a pessoa me ofendeu demais. Mas você viu o que ela falou a meu respeito, mas você viu o que ela fez para mim, a traição que ela cometeu, mas você viu, mas você viu, mas você viu, e a gente sempre vai argumentar dizendo que não é bem assim, que eu não vou perdoar. Bom, aquilo que a pessoa fez para mim é imperdoável. Essa é a palavra que vai sair da boca de muitos que Jesus está dizendo que vai trazer escândalo nos últimos dias. Eu estou citando, queridos, uma coisa assim extremamente básica, tá? Porque, na verdade, esse escandalizo, ele vai muito além disso. É alguém que põe em dúvida realmente o próprio evangelho. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz, que Jesus vai voltar, que existe vida eterna e inferno eterno, vamos dizer assim, né? Será que existe realmente tudo isso que a Bíblia diz? Então, esses cristãos que vão colocar em cache, que vão colocar em dúvida o evangelho, a própria palavra de Deus, o que Deus diz para outros cristãos, eles são esse escandalizo que Jesus está dizendo. É aqueles que realmente vão fazer com que outras pessoas deixem de crer em Deus. É isso que a tradução está dizendo aqui, que eu gosto muito, que é essa segunda parte, ó. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e a abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Então, quando você faz alguém desconfiar de Deus, desconfiar de ter que obedecer a Deus por causa de argumentos que você coloca, você está sendo esse escandalizo, essa pedra de tropeço. Então, quando você põe dúvida a respeito da palavra de Deus para uma pessoa nova convertida ou para um irmão que nem é tão novo convertido, você entra em rebelião, né? Olha, vamos nos ajuntar aqui, porque então não é bem assim. A palavra de Deus ela não fala bem assim. São os líderes que estão querendo fazer essa regra assim. Então, esse tipo de pessoa que faz com que o outro comece a duvidar a respeito de Deus, é a respeito desse tipo de pessoa que a palavra que Jesus está dizendo aqui. Esse escandalizar é eu que devo me preocupar de que maneira estou